E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, mais uma aula, uma aulinha aí para o nosso canal, agora sobre ondas, né? De certa forma é um pouco abstrato, mas a gente consegue modelar muito bem, né, os fenômenos que têm esse comportamento que a gente chama de comportamento ondulatório. De cara, a gente já pensa na onda mesmo, a onda que a gente ouve o tempo todo falar, que é a onda do mar, né? E, mas existem fenômenos na natureza que se comportam da mesma maneira, ou seja, quando eu digo isso, se comporta da mesma maneira, você já deve ter escutado, quando a luz é uma onda eletromagnética, né? Coisa, já estou adiantando, mas certamente você já ouviu falar. Então, não quer dizer, tem que tomar muito cuidado, porque não quer dizer que quando você acende a luz, né, você vai apertar o botãozinho lá, o interruptor, não quer dizer que a luz da lâmpada vem assim, não é isso, né? Na verdade, a luz tem um comportamento e que a gente consegue modelar, né, com as mesmas equações que a gente modela uma onda, que a gente vai ver que é uma onda mecânica, aquela onda do mar e etc. Né? Então vamos lá, gente. Então, primeira questão que a gente já pode ver, né? Como que a gente pode definir o que é uma onda? O que é uma onda? Né? Se você pegar, por exemplo, e pegar um exemplo que eu sempre dou, né, quando eu estou dando aula, eu estou no quadro, estou na frente na sala de aula e bato numa extremidade do quadro. E, por exemplo, se você estiver na outra extremidade e colocar a mão, você vai sentir o que a gente chama de vibração, né? Ou seja, você tem todo o quadro e quando eu bati no quadro, quando eu perturbei o sistema, alguma coisa saiu daquele ponto que eu perturbei e se propagou até o outro lado, onde de repente você estava com a mão e você sentiu a vibração. Ou seja, de certa forma, o que eu fiz numa extremidade do quadro se propagou, né? Houve uma informação para quem está do outro lado, para você que está com a mãozinha lá no outra extremidade do quadro, teve uma informação para você que ocorreu alguma coisa naquela outra ponta, que foi justamente quando eu dei a pancada, né? E a gente até no nosso dia a dia a gente falaria que o quadro vibrou, né? Porque a ideia é essa. Então, na verdade, o que eu fiz quando eu bati no quadro ali? Eu perturbei o sistema. Então, isso que aconteceu quando eu perturbei o sistema, ou seja, essa informação que saiu daquele ponto até o outro ponto do quadro onde você estava com a mão, essa informação, essa quantidade de energia é o que a gente chama de onda. Então a melhor maneira de você definir o que é uma onda é, como está aí, uma perturbação que se propaga. Se propaga transportando o quê? Transportando energia e quantidade de movimento, ou momento linear. Né? A gente vai ver que uma onda não transporta matéria, apenas energia e quantidade de movimento. Então a melhor definição aí é perturbação que se propaga transportando energia e quantidade de movimento. Então isso é que é uma onda pra gente. Né? Então vamos dar continuidade e aí a gente já pode ver a natureza das ondas. Né? Então as ondas elas podem ter de início duas naturezas, né? Que é a mecânica e eletromagnética. Claro, tem a gravitacional, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. Então, o que seria uma onda mecânica? Né? Onda mecânica. Então, onda, eu já disse, a gente já definiu dessa maneira, uma perturbação que se propaga, né? Transportando energia. E por que onda mecânica? Porque, na verdade, esse transporte de energia usa um meio mecânico para se propagar. Então, o que é um meio mecânico? Um meio onde você tem matéria, onde você tem moléculas, átomos. Então, através das moléculas, através da matéria, essa informação está se propagando. Então, você tem o quadro, né? Quando eu bati lá, essa informação se propagou onde? Pela matéria, pelas moléculas do quadro. Né? O som está se propagando como? Está se propagando pelo ar, pelas moléculas do ar. Então, a onda mecânica, onda que necessita de um meio mecânico para se propagar. E, consequentemente, esse tipo de onda não se propaga no vácuo. Justamente por isso é chamado de onda mecânica. Né? Então, se você não tiver matéria, esse tipo de onda não vai se propagar. Tá? E aí você tem esses exemplos, né? A onda na água, né? Quando você joga o clássico, jogar uma pedra na água, você tem a formação de ondas. Né?
Você tem a onda sonora, que eu acabei de falar, você tem onda numa corda, se você pegar a corda, né, e fazer esse movimento, por exemplo. Uma mola, né, também, se você der um peteleco na mola, você vai ver que tem uma vibração. E esse tipo de vibração, esse tipo de onda, é chamado então de onda mecânica. Beleza? Ok. Próxima onda, que é a onda eletromagnética. Então, o que é uma onda eletromagnética? Esse tipo de perturbação é devido, na verdade, a variações de campos elétricos e magnéticos. Depois eu vou mostrar um insert aí de campos que se propagam perpendicularmente uns em relação aos outros, elétricos e magnéticos, e a variação deles faz com que haja essa propagação de energia. Essa propagação de energia pode ser no meio ou pode ser, inclusive, no vácuo. Tá? Então, uma onda eletromagnética é uma onda que não precisa de meio para se propagar, consequentemente, podendo se propagar no vácuo. E você tem os exemplos de onda eletromagnética, porque, na verdade, uma onda eletromagnética se propagando no vácuo, ela tem a velocidade da luz. Né? Então, toda onda eletromagnética no vácuo possui a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, né? Ou 300 mil quilômetros por segundo, 3 vezes 10 a quinta. Os exemplos que nós temos, né, onda luminosa, como está aí, raio-x, raio gama, micro-onda, onda de rádio. A gente pode até colocar aqui já o outro slide, que justamente está dizendo isso, né? Então a velocidade da luz no vácuo é aí 300 mil quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, né? Você pode, deixa eu botar aqui, você pode, né? Isso daqui, na verdade, é 3 vezes 10 a quinta, né? Quilômetros por segundo. E 300 milhões de metros por segundo, que na verdade não é SI, né? É o 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, essa é a velocidade da luz no vácuo. Claro que se a luz entrar em outro meio, ela vai diminuir de velocidade, porque a máxima velocidade é sempre a velocidade da luz. Isso depois a gente vai discutir quando eu estou preparando uma aula de relatividade e a gente discute isso, legal. E você tem, eu vou colocar uma figura aqui, que as ondas eletromagnéticas, você tem as várias frequências. Né? Porque na verdade, gente, e uma curiosidade em relação, a gente usa a letra C, né? Na verdade a gente usa a letra C para definir a constante da velocidade da luz. Na verdade, como curiosidade, C é de celeritas, né? Celeritas, que é do latim, que é rapidez, né? Então o Einstein escolheu essa letra justamente por causa disso, né? Então C sempre vai ser uma constante universal, que no vácuo é C, que é 3 vezes 10 oitava. E você tem lá, você pode analisar o espectro eletromagnético. Né? O que é o espectro eletromagnético? É o intervalo em que a onda eletromagnética se propaga de frequência. Porque no fundo, gente, tudo é luz. Quando eu falo espectro eletromagnético, isso é luz. É porque a gente faz essa diferença, porque a gente chama de luz o que a gente vê. Né? Então você vai ver que no espectro eletromagnético existe a luz visível, né? Porque o resto de luz não é visível, né? Justamente porque a luz visível é a luz, são as frequências que atingem nosso olho e a gente consegue, a gente tem sensibilidade. A espécie humana tem sensibilidade para perceber somente essas frequências que nós chamamos de luz visível. Então você pode olhar aí nessa figura, né? Deixa eu colocar essa figura aqui de novo. Então tá aí a figura, como você pode ver, né? Deve estar aqui em cima. Então você tem aí, está na ordem de crescimento de frequência, ali da esquerda para a direita. Então você tem o que a gente chama de, não esquece, né? Ramilux G. Né? O Ramilux G é uma maneira de você ter a sequência correta das frequências das ondas eletromagnéticas e na verdade, você ter decorado. Né? O que é Ramilux G? Ramilux G. Ram de ondas de rádio. O M de micro-ondas. O I de infravermelho. O L de luz, claro que é a luz visível. Quando a gente fala luz, a gente fala luz visível. O U, né, de ultravioleta. O X de raio-x e o G de gama, raio gama. Né? Então essa é a frequência que a gente tem. E aí você pode olhar aí, né? E você vai perceber que quanto maior a frequência, ou seja, maior energia a onda possui, menor é o seu comprimento de onda. Né? Se você observar aí,
ela está ficando cada vez mais estreita, né? Isso daí tem a ver com o que a gente chama de comprimento de onda, mas significa que tem maior energia aquela região. Então aí você tem as regiões interessantes, né, bem definido do Rami-Lux-G, do chamado espectro eletromagnético. Bom, então a gente acabou de ver a natureza das ondas, mas vamos classificar essas ondas quanto ao movimento que essa onda realiza, né? Mas, então, de certa forma, eu até coloquei um memezinho aí pra gente ficar com esse questionamento, né? Que tipo de movimento realiza uma onda? Mas antes disso, de entender esse movimento, que está muito ligado à matemática, né? Vamos entender o que é realmente um movimento de uma onda, né? Então vamos ver alguns conceitos interessantes antes de eu poder classificar o movimento dela. Então tá aí, né? O movimento de uma onda é um movimento oscilatório e periódico, né? Toda vez que eu falo oscilatório também está se relacionado a vibratório, a vibração, né? Quando a gente fala vibração, é oscilação. Então é importante também o que é entender o que é um movimento oscilatório. O movimento oscilatório é um movimento que se repete, né? E o periódico, que ele se repete no mesmo intervalo de tempo. Então uma onda é um movimento oscilatório e periódico. Você pode encontrar o chamado período do movimento. Então, antes de a gente classificar a onda, vamos entender esses dois conceitos. O período de movimento, o período de movimento ondulatório e a frequência de movimento ondulatório. Então vamos ver aí. Período e frequência. Período, T maiúsculo, tempo necessário para realizar uma oscilação completa. Então lembra, oscilação é repetição. Então o tempo para realizar uma oscilação completa. Deixa eu pegar aqui um pêndulo, né? Então, por exemplo, isso daqui é um movimento oscilatório, né? Se eu pegar esse pêndulo, né? Isso é um movimento oscilatório, é um movimento que se repete, né? Então, uma oscilação é a repetição do movimento. Ele vai, volta. Então, ó, ele vai, volta. Aí vai começar o movimento de novo. Isso é uma oscilação. Então, ele vai, volta para repetir o movimento. Então, 1, 2, 3 e assim por diante. Assim que a gente conta as oscilações. O pêndulo pode ser um movimento oscilatório, como o batimento cardíaco, né? Pode ser um movimento oscilatório, se você for ver. Há uma repetição no mesmo intervalo de tempo, né? Como curiosidade, o próprio Galileu, né, nos estudos dele sobre pêndulos, ele usou tanto o batimento cardíaco para fazer experiências, como controlador de tempo, como instrumento de medida de tempo. E tem uma história também que ele, na catedral, ele estava contando, ele viu aqueles candelabros pendurados lá na catedral, e ele ficou observando, né, que tinha um vento lá, e ficou observando a oscilação desse instrumento, desse candelabro, né, que fica pendurado. E ele calculou lá o período desse candelabro só observando na hora da missa, né? Mas, importante, período. O que é período? Tempo necessário para uma oscilação completa. Então, para uma repetição completa. No sistema internacional, a gente tem que o período, T maiúsculo, sempre vai ser o segundo, né? Justamente porque é uma unidade de tempo, é uma grandeza que mede tempo. Então, claro que ele tem que usar a unidade de tempo. E a frequência? O que é a frequência de oscilação? É o número de oscilações em um determinado intervalo de tempo. Então, na verdade, você pode até interpretar a frequência como uma velocidade, né? O número de vezes que essa repetição ocorre num determinado intervalo de tempo. Então, tem muitas situações lá para frente que você vai interpretar a frequência como uma velocidade, né? Então, a frequência, na verdade, a gente pode definir, né, como o número de oscilações, né, delta, o número sobre ΔT, né? Então nota que a gente aqui vai trabalhar com 2 T's, né? Então, para você não se confundir, põe isso na cabeça. O período, assim, a gente sempre usa o T maiúsculo e o tempo, né, ΔT minúsculo. Então, justamente, tentar entender que esses 2 tempos medem coisas diferentes. O período é o tempo apenas de uma oscilação, né? O pêndulo pode estar
pode estar oscilando durante, sei lá, 5 horas. Não importa, o período é só o tempo de uma oscilação completa. Ele pode estar 5 horas, mas se ele leva 1 segundo para fazer a repetição, então o período dele é de 1 segundo. E o ΔT, nesse meu exemplo, seria de 5 horas. Tá? Beleza. Então, a unidade de frequência no SI, né, na verdade, você viu que é 1 sobre segundo. Né? Porque, na verdade, você tem número de oscilações 1 sobre tempo. Então, 1 sobre segundo. Esse 1 sobre segundo pode ser também colocado como segundo elevado a menos 1, tá, gente? Que é só jogar o segundo para cima e mudar o sinal da potência. Esse segundo a menos 1, na verdade, é dado o nome de Hertz, em homenagem a Hertz. Né? Então, a unidade de frequência no SI é o Hertz, que também pode ser lido como um ciclo por segundo, uma rotação por segundo, também é Hertz. Né? E assim, uma vibração por segundo. Então isso tudo é Hertz, é a mesma coisa que Hertz. Tá? E é importante que às vezes você vai usar múltiplos desse Hertz. Né? Então você tem o kHz. Então você tem o kHz, que é nada mais do que 1000 Hz, 10 ao cubo Hertz, para você depois fazer a transformação. Você tem 1 MHz, que é 1 milhão de Hertz, 10 a sexta Hertz. Você tem 1 GHz, que é 10 a nona Hertz. E você tem mais outros. Vou botar mais 1 terahertz. Que é 10 a 12 Hz. Esses são os mais utilizados em provas do Enem. Então, 1 kHz, 1 MHz, 1 GHz e 1 terahertz. Lembrando que no SI é o Hertz. Então, se você pegar a fórmula da frequência, então frequência, o que é? A gente viu que é o número de oscilações dividido pelo tempo. Então, eu vou calcular a frequência para apenas uma oscilação. Então, você tem, né, uma oscilação sobre o ΔT, o tempo de uma oscilação completa. O tempo de uma oscilação completa a gente chama o quê? De período. Beleza, acabou. Então a gente acabou de descobrir que a frequência sempre pode ser escrita como o inverso do período. E se você pegar essa expressão e calcular o t, né, é só você trocar aqui, então você vai ver que o t, o período, também pode ser escrito como o inverso da frequência. Então, relações importantíssimas que lá na frente nós vamos utilizar, né? Então, você tem aí que frequência é o inverso do período ou período é o inverso da frequência. Agora sim, agora a gente vai falar, vai classificar as ondas. Então fizemos esse preâmbulo para interpretar, entender o que é frequência e período, para agora a gente poder classificar essas ondas. Então beleza, então vamos à classificação dessas ondas. Então podemos classificar inicialmente como uma onda longitudinal. O que seria uma onda longitudinal? Né? Se você olhar aí, o movimento oscilatório, ou seja, vibratório, tem a mesma direção da propagação da onda. Então, o movimento de repetição tem a mesma direção da propagação da onda. Então, você tem essas duas figuras aí, né? Observa, né, que ali na onda longitudinal, essa primeira, na verdade é assim que se propaga o som. Né? A onda sonora se propaga assim. Você está falando, você está vibrando, né? Suas cordas vocais estão vibrando, e está passando essa vibração para o ar. Né? E as moléculas de ar, elas se comportam dessa maneira. Né? Você tem aí, você comprime uma quantidade de ar, depois expande e assim por diante, e aí a energia vai se transportando pelo ar. Da mesma forma, uma mola, né? Se você der um peteleco numa mola, der parada, você der um peteleco assim, o que acontece? A onda, ela se propaga, né? Dessa maneira, ou seja, você tem uma parte que se comprime, depois uma parte que se expande, a parte se comprime, a parte se expande, e assim a energia está sendo transferida por toda a mola. Então você tem, estou colocando um insert aí, e a gente vê perfeitamente
essa propagação das chamadas ondas longitudinais. Então, uma onda sonora é uma onda longitudinal, uma onda numa mola é uma onda longitudinal, beleza? Vamos a outro tipo agora de onda, que é a onda transversal. Essa é a onda que a gente geralmente gosta de desenhar, né? Essa clássica onda que a gente sempre, quando inicia o aprendizado de onda, a gente já põe ela na cabeça. Desde criancinha a gente está fazendo esse desenho de onda. Então, uma onda transversal é uma onda em que o movimento oscilatório é perpendicular à direção de propagação da onda. Então, tá bem claro nesse desenho aí, né? Eu tô colocando um insertzinho para você ver que justamente você vê que a bolinha vermelha, né? Ela oscila, né? Imagina que aquilo dali é como se fosse matéria. Nota que a bolinha vermelha ela não é transferida, não é transportada, porque uma onda não transporta matéria, apenas energia. Aí você vê que ela oscila, né, perpendicularmente à direção da onda. Você vê que a direção da onda está sendo a direção horizontal e a oscilação, né, de cada partícula ali, por exemplo, está sendo perpendicular, fazendo 90 graus. E do lado você tem aí uma representação de uma onda eletromagnética, né, que eu tinha comentado com vocês. Uma onda eletromagnética, nota, você vê que as ondas elas são transversais. Você tem a vermelho seria... Porque na verdade ali é uma onda representando o campo elétrico e o campo magnético. Então, de repente o vermelho é o campo elétrico e o azul é o campo magnético, né? A questão é que elas são perpendiculares, uma em relação às outras. Tá? Então, beleza, então tá aí onda transversal. Então a gente pode caracterizar, né, as ondas, né, quanto à sua... Bom, a gente colocou quanto à sua natureza, que ela pode ser mecânica ou eletromagnética. Lembrando que uma onda mecânica é uma onda que precisa de um meio mecânico para se propagar. Uma onda eletromagnética é uma onda que não precisa de um meio mecânico para se propagar e que no vácuo se propaga sempre com a velocidade da luz, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. E quanto à sua direção de propagação, você tem as ondas longitudinais, né, que se propagam de forma que a oscilação ocorre sempre na mesma direção de propagação da onda. Lembra da onda na água, onda numa mola, né? E você tem a onda transversal, que a sua propagação, né, a sua oscilação, na verdade, é sempre perpendicular à direção de propagação da onda. Então, beleza? Ok, então vamos ao próximo item,